Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é a segunda parte do nosso tutorial de Git e GitHub. Se você não assistiu a primeira parte, vai estar aqui no card em cima e também na descrição. E hoje a gente vai falar sobre branches e sobre merges. Então, bora lá sem mais enrolação. Bom, gente, vamos passar aqui para nossa tela. A gente vai continuar usando aqui o nosso Git Bash, que eu ensinei vocês a mexer no tutorial passado, né, na parte 1. A gente também vai precisar do nosso VS Code e também do GitHub, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai mexer com as branches, depois eu explico sobre os merges. O que que é uma branch, né? Uma branch basicamente é uma ramificação do nosso código. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu usei na parte 1 do nosso tutorial, que é, imagina uma empresa que ela tem um código muito grande e é utilizado por muitos desenvolvedores. Não faz muito sentido a gente colocar todo mundo para usar a master do nosso código, a main, né? A ramificação principal do nosso código. Porque imagina o seguinte: se tem duas pessoas mexendo naquela mesma linha de código, vai dar conflito. Então, uma pode sobrescrever o trabalho da outra. E isso é um péssimo problema, porque a gente pode perder o que uma fez, o que outra fez, e aí vira uma bagunça. Então, por isso que a gente cria normalmente as branches. As branches, elas são criadas nessas ramificações do código, elas são criadas toda vez que a gente precisa fazer alguma alteração no código. E por que que a gente faz isso? Além de evitar essa questão de duas pessoas estarem mexendo ao mesmo tempo e dar conflito, a gente consegue duas pessoas mexerem ao mesmo tempo sem ter problema. E lá para frente a gente faz o merge disso para a ramificação principal, que é a master. E também, normalmente, o sistema final que é usado pelo nosso cliente, pelo nosso usuário, normalmente é o que está na master, né? Ou na main. A master e a main são a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então, normalmente o cliente está usando essa master ou main. Então, imagina o seguinte: se você coloca um código direto na master e esse código quebra o seu sistema, ou seja, causa algum tipo de bug e o cliente não consegue mais acessar o sistema, isso é um problema muito grande. Então, a branch ela também evita que antes de você mandar isso para o cliente, você consiga testar, né, para ver se está tudo ok, para ver se não tem nenhum problema, até para passar por algum code review, né? O code review é muito utilizado justamente nessa parte, ou seja, a gente cria uma branch, uma ramificação do código, faz uma alteração naquele código, e aí, antes de mandar para aquela ramificação principal, que é a master, que é o que o cliente normalmente usa, a gente vai passar esse código nessa ramificaçãozinha que tem uma mudança aqui, a gente vai passar ela por uma revisão. Então, a gente vai revisar aquele código, a gente vai testar aquele código, e assim, só depois que dá o ok, a gente manda isso para a master e reflete lá para o nosso cliente. Então, é por isso que a gente tem a branch, por isso que ela é muito importante e muito utilizada. Em projetos que a gente mexe sozinho, normalmente não vai ter tanto esse problema, porque você não vai ficar criando brands toda hora, apesar de ser uma boa prática. Por exemplo, se você está mexendo num projetinho que é seu, só você vai usar, não vai ter cliente envolvido, não vai ter nada. Às vezes você não vê muito propósito em usar, né, essas brands para fazer modificação, você faz direto da master. Mas pensando num contexto onde o sistema ele é usado por vários clientes, onde tem muitos desenvolvedores usando, é importante que a gente crie essas branches até para a gente conseguir ter esse controle, para não ter gente reescrevendo o código do outro, para a gente não ter gente quebrando o sistema para o cliente e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente cria, né, uma branch? E eu vou mostrar aqui na prática como que é esse funcionamento dessa branch. Aqui eu já estou no Git Bash com o nosso projeto aberto, tá vendo? A gente usou no tutorial passado essa pasta projetinho. Nessa pasta projetinho a gente tem uma index.html, bem basicão mesmo. Então a gente vai continuar usando ele, tá bom? E ele também tá lá no GitHub, caso vocês queiram acompanhar também, uma coisinha bem simplesinha, mas só de demonstração aqui para vocês. Então o que que a gente tem? A gente tem aqui no Git Bash a gente já está dentro dessa pasta projetinho. E aqui vocês podem ver que essa partinha azul mostra qual branch a gente está. Nesse caso, a gente está na branch principal, que é a branch master. Se o seu tiver branch master ou main, é a mesma coisa, tá bom? A gente está utilizando mais a nomenclatura de main ultimamente, porque é uma boa prática que está surgindo. Mas você também pode encontrar pelo nome de master, igual tá aqui o meu. Então, o que que a gente faz aqui nesse caso? Esse azul, ele indica qual é a branch que a gente está. Então, como eu disse, nesse caso, nós estamos aqui na ramificação principal do nosso código.
E eu quero adicionar nesse projetinho, se eu vier aqui no VS Code para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o nosso projetinho. Então, ele tem uma index.html e aqui tem um cabeçalho HTML e um conteúdozinho bem básico. E supondo que eu quero adicionar um botão nesse nosso projetinho aqui. Porém, eu não vou fazer isso aqui direto na master, como eu disse, porque eu não sei se para o meu cliente lá pode quebrar. Vai que eu adiciono esse botão e de repente o sistema inteiro para de funcionar. Então isso é muito ruim para o cliente, né? A gente não quer que esse sistema fique quebrando para o cliente. Então antes disso, a gente vai criar uma branch. Então a gente vai puxar uma ramificação para o nosso lado aqui, para fazer essa modificação, ou seja, adicionar esse botão, e depois só a gente vai mandar para a nossa ramificação principal, que é a master. Então, como que a gente faz isso aqui, primeiro de tudo? A gente precisa de dois comandos principais. Primeiro, o git checkout. O git checkout, determinado contexto que você usar, ele serve para apontar em qual branch que a gente vai estar. Nesse caso, como a gente só tem a branch master, a gente quer apontar para uma nova branch, ou seja, no meu caso, eu tenho que criar uma branch, ou seja, vou colocar aqui Eduarda, add botão. Esse é o nome da minha branch, Eduarda barra add botão. E esse "-b" aqui quer dizer que eu estou criando essa branch. Então, se a gente der um enter aqui, ó, tá vendo? Aqui ele falou que a gente alternou para nossa nova branch, né? Essa branch que foi criada add botão. Então, como eu disse, aqui indica qual é a branch que a gente tá. Tá vendo que aqui ele já alterou? Então, a gente já tá na branch Eduarda barra add botão. Agora sim, o que que a gente tem aqui? Se a gente voltar no VS Code, ele já tá aqui, ó, embaixo, mostrando que a gente tá nessa branch Eduarda barra add botão. Agora sim a gente pode fazer a nossa modificação sem se preocupar, porque a mudança que a gente fizer aqui não vai refletir diretamente lá na master, diretamente no nosso cliente quando a gente der o push. Lembra lá que a gente dá a git dd, git commit e git push para mandar o nosso código para o GitHub? Imagina que isso, quando a gente faz o git push, manda para o nosso servidor e quebra para o nosso cliente. Isso é um péssimo sinal. Quando a gente faz essa questão com a branch e dá git push, não vai alterar a nossa master, que é a que o cliente está usando. Ele só vai alterar depois que a gente dá um merge. Ou seja, o merge ele faz ele funde basicamente o que você fez na sua branch com a branch principal, a branch master. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai fazer a alteração de um botão, né? Adicionar esse botão, não vai refletir na branch master ainda. Quando a gente der o merge, ou seja, quando a gente fundir isso para nossa branch master, aí sim vai começar a aparecer lá para o nosso cliente. Entenderam mais ou menos como funciona? Vou mostrar aqui na prática que talvez faça um pouco mais de sentido para vocês. Então, a gente já tem aqui nossa branch, né, que a gente vai adicionar o botão. Aqui eu vou colocar um botão bem básico, eu já estou até com ele aqui pronto, engatilhado. Não estou usando Bootstrap, não estou usando nada, só assim para mostrar para vocês o funcionamento do Git e do GitHub. Então, aqui eu vou adicionar um botão e aqui eu vou trocar só para clique em mim. Beleza, é um botãozinho aqui bonitinho. A gente vai, lembrando, se você ainda não colocou aqui o autosave, clique em Ctrl S para salvar. E a gente vai utilizar aqui as mesmas coisas que a gente estava utilizando, os mesmos comandos que a gente estava utilizando no tutorial passado. Então, o que que a gente precisa fazer? Git add ponto, ou o git add e o nome do arquivo que você quer mandar. Nesse caso aqui, o add ponto, ele adiciona tudo, né, como eu já expliquei, e ele adicionou aqui pra gente essa index.html lá na área de staging. Como que a gente vai fazer agora? Git commit "-m", adicionando botão. Então, a gente commitou isso, ou seja, eu coloquei um commit falando aqui, descrevendo que eu adicionei um botão, né? Então, a gente realmente adicionou um botão aqui. Então, basicamente, é o que que a gente fez aqui, né? No git commit é o que que a gente fez. E aí, o que que falta agora, depois que a gente fez o nosso git add, git commit, falta dar aquele empurrãozinho para o nosso repositório. Só que agora vai ter uma pequena diferença no nosso git push. A gente antes fazia git push origin, master ou main, né? De acordo com a nossa branch aqui principal. Só que agora a gente vai ter que fazer o push para a nossa branch que a gente tá. Então, nesse caso aqui, a gente está com Eduarda barra de botão. Então, a gente vai ter que fazer o nosso push direcionado para essa branch. Então, como que a gente vai fazer? Git
push origin. E a gente vai colocar Eduarda add botão aqui. Tá vendo? Aí ele vai fazer o mesmo passo a passo, igual o Git Push Origin Master, só que agora a gente está apontando, né? Tá empurrando esse código para nossa ramificação aqui. Então, se o seu tiver, sei lá, João, ou se tiver Batatinha, se tiver qualquer nome aqui, a gente vai colocar Git Push Origin e o nome ali da sua branch que você criou. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui já está indicando que, da mesma forma que a gente fez na parte 1 do nosso tutorial, já está lá no GitHub. Porém, com uma pequena diferença, não está no nosso código master. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fundir esse add botão, né? Essa adição desse botão nosso, dessa branch nossa, na ramificação principal. A gente precisa fundir essas duas para o código começar a aparecer na nossa ramificação principal. Então, a gente vai vir aqui agora no GitHub. A gente vai puxar aqui o nosso projetinho, tá vendo? E aqui ele apareceu uma coisa diferente pra gente agora. Opa, deixa eu fechar aqui. Ele apareceu uma coisa diferente aqui agora. Agora ele apareceu esse símbolozinho aqui e essa mensagenzinha. Ou seja, a gente criou essa ramificação, ou seja, essa branch Eduarda DD botão. A gente fez aquela modificação. E agora a gente tem que fundir os dois, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui, através do GitHub, a gente consegue direto. A gente vai vir aqui em comparar e fazer o pull request. Tem um passo antes de você fazer o merge, que é aí que entra a nossa revisão do código. A gente vai clicar aqui para comparar e fazer o pull request. O pull request nada mais é que porquê, né, uma explicação, o porquê que você fez essa modificação nessa branch. O que consiste essa branch que você criou? Nesse caso aqui, eu vou colocar essa branch foi criada para adicionar botão na tela, certo? Então, aqui, quando a gente coloca o pull request, pode ter. As empresas elas adotam o que ela quer para a descrição aqui. Mas entenda que esse campo aqui, da mesma forma que a gente tem aquele campo de descrição que a gente usa no commit, então, adicionando botão, modificando tal coisa, a gente tem aqui na hora de fazer o nosso merge, a gente faz um pull request antes, ou seja, a gente envia como se fosse uma solicitação para a pessoa aceitar aquele merge, né, e fundir aquilo ali para a gente. Então, o pull request nada mais é que o porquê que você está mandando esse código aqui, o que consiste essa branch, o que você fez dentro dela, né? Dentro dessa ramificação, o que você andou mexendo no código, o que você fez, o que isso vai impactar. Nesse caso aqui, essa branch ela foi criada para adicionar um botão na tela. Então, aqui a gente vai criar o pull request, tá vendo? A gente vai clicar aqui nesse botãozinho. E aqui, ó, o que vai acontecer? Essa parte pode parecer complicada, mas ela é bem simplesinha. O que está aparecendo aqui? Aqui a gente tem a nossa branch, né, que a gente criou para adicionar o nosso botão na tela. E aqui está falando que eu quero fazer o merge desses dois commits, porque eu fiz dois aqui, um de teste antes e agora esse que eu fiz com vocês. Então, a gente tem o commit aqui que a gente fez agora é adicionando o botão, certo? Então, eu quero que faça o merge dessas duas modificações aqui para master. Então, por exemplo, a gente tem ali um gestor, uma pessoa que está acima da gente na nossa empresa. Nesse momento, né, é o momento que ele faz o code review. Ou seja, ele vai pegar isso aqui e vai clicar. Não, pera lá, o que a Eduarda fez aqui? O que ela modificou? Quando ele clicar aqui, ó, vou abrir em outra aba para vocês verem, ó. Aqui dá para ver o que a gente modificou. Então, dentro dessa branch aqui que a gente criou de adicionar botão, o que a Eduarda mexeu? Ah, ela adicionou aqui um botão e uma linha extra. Então, ela colocou um botão aqui e uma linha extra. Beleza. Volta aqui para a tela inicial. Aqui ele vai aparecer. Se a gente tivesse feito mais commits, porque a gente pode fazer mais commits dentro de uma branch. Então, por exemplo, a gente adicionou um botão e depois a gente mudou a cor desse botão. A gente não precisa criar duas branches diferentes, duas ramificações diferentes, porque se trata do mesmo botão, certo? Mas a gente pode commitar isso de duas vezes. Então, a gente pode adicionando o botão e adicionando uma cor nova de botão, sem problema nenhum. Então, aqui todos os commits, ou seja, tudo que você commitou aqui vai aparecer, vai listar tudo aqui. Nesse caso, eu tenho dois, porque ó, esse primeiro foi o que eu mostrei aqui para vocês. E esse segundo, ó, vocês vão ver. Aqui a gente adicionou, certo?
Esse segundo, o que que eu fiz? Eu adicionei um espaço aqui, ó, entre eles. Tá vendo que se trata da mesma linha, do mesmo botão, da mesma coisa? Não tinha necessidade de eu criar uma nova branch. Por isso que eu fiz dois commits. Então, um eu criei aqui o adicionando o botão e o outro eu criei esse espaço aqui, né, nessa linha. Então, ele consegue ver todas as mudanças que a gente fez dentro dessa branch. Então, aqui, seguindo, depois que ele viu, que ele analisou o seu código, se tiver ok em questão de código, ou seja, se o code review tiver ok, ele vem para essa próxima parte aqui. O GitHub, ele automaticamente, ele tem um sistema que ele consegue ver se o código que você fez naquela ramificação vai dar conflito com a nossa master, né, com a nossa ramificação principal. Por quê? Porque lembra como eu falei que pode existir um cenário onde duas pessoas estão mexendo na mesma linha do código? Aqui, se tiver diferente, ou seja, se uma pessoa está mexendo numa linha e outra pessoa está mexendo na mesma linha, uma pode mandar o merge antes. Ou seja, por exemplo, eu posso fundir o que essa pessoa aqui está fazendo na master. Só que agora a master ficou diferente dessa pessoa aqui, porque ela está mexendo na branch dela. Quando ela for mandar isso para master, vai dar conflito, porque essa pessoa de cá já mexeu antes no código. Então, aqui, se aparecer um conflito, ele vai aparecer aqui e você tem como ver qual que faz mais sentido. É a linha de código que essa pessoa adicionou ou que essa pessoa adicionou. E aí você pode escolher qual você quer manter. Então, é assim que, quando dá conflito, é assim que a gente resolve. A gente compara as duas e fala, tá, mas qual das duas que é a mais certa? É dessa pessoa de cá ou dessa pessoa de cá? Entendeu? Mas nesse caso aqui, como tem só a gente mexendo nesse código e a gente está mexendo com a branch mais atualizada, ou seja, a gente pegou da master, puxou uma nossa ramificação de ADD botão, e essa aqui está bem atualizada com a master. Então, tudo que está nessa aqui também está atualizado na nossa branch, né, na nossa ramificação que a gente criou. Então, não vai dar conflito. Mas saiba que se der conflito, tem como corrigir aqui sem problemas. Nesse caso aqui, ó, ele deu um check, passou tudo. E aqui ele está falando, ó, que essa branch ela não tem conflito para fazer o merge com a master. Então, né, com a branch de base, né, que a de base é a principal, que é a master. Então, aqui está falando que a gente pode fazer esse merge automaticamente. Caso não desse para fazer o merge automaticamente e desse conflito, a gente ia conseguir também resolver esse conflito e ver qual que é o código que faz mais sentido aqui, qual que a gente quer manter. Então, nesse caso aqui, a gente fez, então, recapitulando, a gente criou a branch, a gente fez um pull request, ou seja, a gente pediu para o nosso código entrar para a nossa ramificação principal, que é a master. E aqui a gente viu que tá tudo ok, que a gente pode fazer esse merge. Eu quero mostrar uma coisa antes de fazer o merge para vocês entenderem qual que é o real funcionamento da master. Aqui a gente está na nossa branch ADD botão, certo? Se a gente vier aqui, ó, no nosso VS Code, ainda está com um botão aqui. Se eu der checkout, ou seja, lembra que eu falei que o checkout ele aponta para qual branch a gente vai? Supondo que eu quero voltar para a branch master. Eu vou dar aqui, git checkout master. Tá vendo que o código aqui sumiu? Não tem mais aquele botão? Por quê? Porque aquele botão ainda continua só na nossa ramificação, na nossa branch ADD botão. Para ela começar a aparecer aqui na main, né, na nossa master, a gente precisa fazer esse merge. Então, a gente vai clicar aqui e fazer o merge do pull request aqui, merge pull request. Então, isso aqui vai entrar para o nosso histórico, né, nosso controle de versão, e a gente vai confirmar o merge. Então, ele aqui vai fazer o merge, ó. Automaticamente, o que que ele vai fazer? Esse pull request, ou seja, essa solicitação para a gente colocar o nosso código na master, foi mergeada, ou seja, ela entrou para a nossa master com sucesso e essa solicitação ela encerra aqui. Tá vendo? Aqui está falando, inclusive, que a gente pode agora deletar essa branch se a gente quiser, porque ela já foi, esse código que está dentro dessa branch aqui já foi para a nossa master. Então, aqui, se a gente voltar para o nosso código, aqui já vai aparecer na index, ó, o nosso botãozinho, tá vendo? E se a gente vier aqui no histórico, aqui vai aparecer, ó, adicionando o botão. Lembra que a gente fez essa modificação. Então, o nosso controle de versão, ele também funciona para essas branches todas que são criadas, tá vendo? Ó? Ainda aparece aqui que foi feito esse merge
daquela solicitação que a gente fez para adicionar o botão dessa que veio dessa branch aqui, Eduarda/add botão. Se a gente ver aqui no nosso VS Code, ainda não está aparecendo nada. Por quê? Porque a gente envia o nosso código para o GitHub, certo? Só que agora a gente precisa trazer o que está lá no GitHub para o nosso código. Aqui a gente está na branch master. A gente não está atualizada lá com o repositório, porque a nossa máquina local ela não está atualizada. Então a gente precisa trazer aquele código que está em nuvem, que está lá no GitHub, para a nossa máquina. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, git pull. Pronto. Tá vendo que o código já veio aqui, ó? Trouxe aqui. Se não me engana, esse aqui não tem, mas eu acho que tem uma extensão que faz isso. Mas nos da JetBrains, se a gente clicar aqui com o botão direito, aparece aqui, a gente consegue ver o histórico de cada mudança. Então, por exemplo, aqui apareceria que a Eduarda que fez essa modificação aqui. Mas supondo que o João tinha feito isso aqui antes. Então, eu tenho todo um histórico aqui do nosso código. Mas tá vendo? O comando principal aqui, então, para a gente trazer lá do nosso repositório do GitHub para atualizar para nossa máquina é o git pull. E é basicamente isso, tá vendo? A gente não tem muito segredo. O que que acontece? Toda vez que a gente for criar uma nova funcionalidade, corrigir algum problema, fazer qualquer tipo de modificação no código, o ideal é não mexa na ramificação principal, na branch principal, na branch master ou a main, né, que é a nossa base ali do nosso código. Por quê? Porque, primeiro, não é uma boa prática, justamente porque pode quebrar para o nosso cliente. E a gente tem que manter a master sempre o mais seguro possível para não ter nenhum tipo de bug e nenhum tipo de erro ali no nosso código. Por isso que a gente cria essas branches, essas ramificações, né? Então a gente pega o que está aqui no centro, ou seja, a branch principal, a nossa master, e vai pegando e ramificando esse código e adicionando coisas, e depois que a gente junta na ramificação principal. Justamente por quê? Porque a gente consegue testar esse código antes, a gente consegue passar por uma análise desse código. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu fiz o merge do meu próprio código, certo? Ou seja, eu abri uma branch que chama add botão, eu mandei isso para nossa branch lá, criei o pull request e eu mesma fiz o merge. Só que no contexto ideal, o que que acontece? Na hora que a gente abre o pull request, ou seja, aquela solicitação falando, olha, eu adicionei um botão aqui nesse código. Isso aí vai ser mandado para outra pessoa, e normalmente são poucas pessoas, né, na empresa, por exemplo, que têm o poder de aceitar esse merge. Por quê? Normalmente são pessoas mais experientes que elas vão analisar o seu código e normalmente elas já costumam avaliar se vai ter algum conflito, se vai ter algum problema, se elas vão encontrar algum problema no código. E aí só assim ela dá o merge ali e manda isso para o nosso cliente, tá? De forma bem geral, óbvio, cada empresa tem o seu funcionamento, mas de forma simplificada, costuma acontecer dessa forma. A gente nunca manda as nossas mudanças de código direto para master, porque é um risco muito grande. É tipo você fazer uma redação direto com caneta. O risco de você errar uma palavra e ter que riscar aquilo ali é muito grande. Então você meio que escreve primeiro com uma lapiseira e depois passa a caneta por cima. Então a branch ela funciona, né? Essa ramificação que a gente faz essa modificação, ela funciona como a nossa lapiseira, que a gente está escrevendo com a lapiseira. E aí só depois que a gente vem e faz o merge na master, a master é aqui com caneta. Então você escreveu com caneta ali, não tem mais volta, né? O negócio ali tá ali pro cliente e se tiver errado vai quebrar para ele. Então é por isso que a gente cria essas branches, é assim que funciona. Primeiro, para evitar esses conflitos, né? Se um desenvolvedor está mexendo na mesma linha que o outro, a gente consegue comparar os dois e ver qual dos dois é o mais correto para aquela linha de código. E também evita que esses códigos sejam mandados diretamente para o nosso cliente, né? Para nosso cliente normalmente usa essa branch base, essa branch main aí, ou master. Então, é basicamente isso, gente. Novamente, eu vou deixar aqui no GitHub, para vocês que não viram no tutorial passado, eu falei que eu ia deixar aqui, ó, se vocês vierem no meu perfil, tem aqui tutorial Git. E aqui tá tudo bem explicadinho, tá vendo? Ó, aqui já tenho da aula passada, né, do tutorial passado, e eu vou adicionar também
desse tutorial para vocês conseguirem entender um pouco mais, né? Eu vou deixar aqui bem explicadinho. E também para vocês conseguirem ver todos os comandos que a gente utilizou. E, gente, é basicamente isso, tá vendo? Não tem muito segredo mexer no Git e no GitHub. Vocês podem perceber que isso, às vezes, pode parecer que eu tô fazendo muito rápido, mas é porque com a prática você vai pegando o jeito bem mais rápido e vai fazendo muito sentido. Hoje é muito natural eu fazer essas mudanças muito rápido, criar branch, fazer merge, não sei o quê, porque eu já uso isso há muitos anos. Então, à medida que vocês vão fazendo, e até em projetos pessoais, é legal vocês criarem essa prática de criar branch, de fazer esse controle de versão, né, de mandar isso para o GitHub, porque aí vocês vão treinando esses comandos e esses comandos passam a ser automáticos na sua cabeça. Então, o treino, ele vem justamente para ajudar a gente a gravar essas coisas e ficar mais natural, tá bom? Então, é isso, gente. Como sempre, qualquer dúvida que tiver, sugestão, uma dúvida, sugestões, temas para os próximos tutoriais, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo e vou estar ajudando vocês que estiverem com dúvida. Se também quiserem esse material de apoio, é só vir aqui no meu GitHub, eu também vou deixar aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial de Git e GitHub, espero que tenham aprendido. Se ficou dúvida, claro, deixa aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!